gente vê muito problema ainda em pessoas e processos. Tecnologia, ela existe. A adaptação dela nas empresas que eu ainda vejo como um gargalo. O Roger tocou num ponto que eu acho que assim, é um tema que daria uns 3 podcasts inteiros sobre que é essa fase que não é de agora, que é desindustrialização, que a gente vem sofrendo já, sei lá, pelo menos uns 10 anos. Que você está numa posição privilegiada, que você passa por todos os núcleos da indústria, né? Desde a parte estratégica, da parte de operação, a parte back-office. Qual que é a sua visão dos desafios que a gente tem como setor, né? Que a indústria tem como setor para reverter esse cenário? Falar de desafio em termos de gestão de dados, vamos dizer, né? Não mão de obra. Né? Infelizmente, é duro, assim, talvez o que eu vou falar. Mas a gente ainda vê muito problema na geração do dado. Muito problema ali ainda. Sabe, na qualidade da informação. Muitas vezes ainda a gente batalha muito para ter uma informação boa para poder ser analisada. O que a gente está encontrando? Cara, com a BI, que ele é um grande dedudouro, para dali eu ver onde está o problema, para mim ir lá melhorar aquele processo, retroalimentar aquilo, e aí o dado, a análise... Qual que é a fonte sua do... O que você atribui ao problema no dado? Onde que está o problema? E que você tem visto? É problema de BIOS, né? Também tem muita gente que talvez não vai entender essa brincadeira, né? Mas, assim, a gente vê, infelizmente, muitas pessoas desmotivadas, pouco preparadas. Mas a entrada do dado é manual e ela é feita incorreto? Então, praticamente toda a entrada de dado dentro do sistema ERP é manual. Então, não é praticamente. Por exemplo, o extrato bancário. Né? Eu tenho um EDI com o banco, eu lá importo, né? Até um tempo atrás, muitas empresas, ainda tem muitas empresas que fazem a conciliação bancária, meio que tem gente que ainda imprime papel e vai ticando. É isso que é interessante, assim, a gente tem um mundo de tecnologia com muita coisa interessante, mas quando a gente vai para as empresas, você vai ver gente imprimindo relatório, olhando na tela e ticando. Né? Não é de hoje que eu vejo gente usando Excel e somando do lado. É surreal, mas é surreal, né? Os dados estão aqui no Excel e o cara está somando na calculadora. Eu falo assim... Sim. Ele faz aquilo há 20 anos, né? Então, assim, tem coisas assim que infelizmente são muito assim. Então, a gente tem ainda trabalhando muito os processos. Eu costumo falar do tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Sim. A tecnologia não resolve nada se eu não tiver processos e pessoas. Com certeza. Ela é um grande acelerador, né? Hoje, por exemplo, posso fazer a conciliação bancária toda automática, não preciso ter gente ali, né? Talvez eu vou ter gente, quando ela identificar um erro, a pessoa vai fazer uma análise para ver o que está errado e ele consertar. Então, hoje ainda, a gente vê muito problema ainda em pessoas e processos. Tecnologia, ela existe. A adaptação dela nas empresas que eu ainda vejo como um gargalo. Falar dentro da própria Conte, dentro da própria empresa onde eu estou inserido, né? Eu já falei, cara, nós estamos parecendo que não trabalhando com sistema. Não é sistema. O problema é que não é de sistema, o problema é que é de processo. É de gente que não aponta a hora trabalhada. Ou só vai apontar a hora trabalhada no final do mês. Aí eu, como gestor, quero saber como está o andamento das atividades ali nessa semana, eu não consigo. Por quê? Porque a pessoa não apontou, ela vai apontar no limite, assim, né? Na questão, vamos pegar de processo, você ainda vê oportunidade de correção de processo, não de erro operacional, mas assim, o processo está sendo executado com um erro. Ainda há espaço para fazer a análise, revisão? Muito. Muito. Eu não gosto de falar estatisticamente, não. eu como professor, gosto de ter dado, né? Baseado em que você está falando isso, né? Mas no meu achismo,
Assim, aí é por experiência, quase que 100% das empresas tem que fazer, em algum nível, ainda tem que fazer uma melhoria de processo, né? Que a gente vê, por exemplo, o RH tá bem, tá ok, mas o financeiro não tá, o financeiro tá e a entrada de nota não tá, entendeu? Então, assim, não, o processo ainda é um grande desafio. O que eu vejo, assim, muito bacana é os sistemas, né, essas análises dos dados apontarem aonde que tem erro no processo, aonde que está o erro. Porque, por exemplo, muitas vezes a gente é chamado na empresa, né, para identificar um problema. E às vezes eu vou gastar 1 dia, 2 dias fazendo uma análise para tentar identificar aquele problema. Se eu tenho algum sistema com uma certa inteligência ali, ele poderia já estar me sinalizando isso. Por exemplo, tem transações de acerto que acontecem no fechamento, né, no fechamento contábil ali, né? Às vezes você tira um relatório e tem 3.000 transações de acerto. Analisar né, humanamente ali, você vai levar dias. Então, ferramentas para fazer esse tipo de análise, com certeza, ajudariam muito. E a gente está falando aqui de erro. Uma questão é quando a gente está lidando com um processo que está incorreto, um erro de uma pessoa, e a gente tem seres humanos atuando, eventualmente você tem a questão da má-fé no meio. Tem a fraude. O erro intencional. Por diversos motivos, eu acredito que na indústria não seja diferente. Seja para esconder uma falha, seja para um desvio de valor, seja para o que for, a gente tem também a fraude. Você vê ferramentas, vocês também atuam na identificação de fraude, processos que estão corrompidos intencionalmente, que são os mais difíceis, né? Eu já tive já fui várias vezes, eu e meus colegas já fomos chamados para a empresa para a gente fazer auditoria no sistema para identificar que alguma coisa não estava batendo, né? E a maioria das vezes essa identificação que a gente faz é tirando relatórios, analisando as telas, vendo ali a movimentação, um trabalho muito braçal mesmo, assim, né? Usando o sistema, mas fazendo uns programinhas ali para fazer uma consulta no banco de dados e tal, para cruzar as informações e dali. Então, assim, é uma inteligência, né, que a gente tem que levar para dentro de uma análise. Eu já até parei para pensar em alguns momentos e falar, cara, como que eu poderia colocar uma ferramenta de IA aqui para poder fazer isso? Aí discutindo com alguns colegas, cara, mas são tantas as probabilidades de problema, é tanto lugar que é difícil, né? Uhum. Então a gente fica às vezes meio que engolido pelo problema ali eu até agora vou fazer um parênteses aqui que me veio isso daqui. Eu acho que para a gente falar de IA, né, ou de análise e trazer uma melhoria para dentro, essa pessoa ela tem que ser expurgada ali, ela tem que fazer um spin-off ali, tem que tirar ele daquele lugar para ele concentrar naquela melhoria, porque senão ele é engolido pelo processo. É verdade. Entendeu? Concordo. Mas assim, agora é curiosidade, né? Eu sempre gosto de ouvir essas histórias, se você puder contar. Vocês conseguiram identificar a fraude? Acharam o responsável? Normalmente a gente... em geral é mais de uma pessoa. Isso que eu ia perguntar, porque quando a fraude ela é feita em equipe, você tem a cobertura das bases, né? As pessoas tampam, fica muito mais difícil. A vantagem de trabalhar com o sistema é que a gente pode colocar auditorias dentro do sistema, né? Dentro das tabelas, né? Monitore isso daqui para ver quem que alterou. Porque às vezes você olha para uma tela, você vê um registro com um número. Sim. Mas aquele registro, quando ele nasceu com outro número. Em algum momento houve uma troca. Uhum. Né? E que momento que foi esse? Os sistemas, normalmente, eles não auditam todos os registros. Se eu pegar um sistema RP, né, que eu estou acostumado a trabalhar, não vou falar de 30.000 tabelas. Imagina ficar todo... Então, os sistemas não auditam tudo, né? Você tem que ir lá e marcar o que tem que ser auditado. Então, assim, a gente pegou, né? E normalmente, toda vez que a gente pega isso, é mais de uma pessoa envolvida por causa da segurança que o sistema tem, né? Por exemplo, um recebe e outro paga.
Quando o cara que recebe tá macumunado com o cara que paga, aí eu tô recebendo nada e tô pagando aquilo, né? Assim, eu já vi casos, desde casos simples, onde a pessoa alterou no RH, então ela mudou Salário dela. Ela mudou descontos do salário. Foi um negócio meio infantil, porque ele retirou uma série de descontos que eram feitos no salário. Então foi muito fácil de ser pego. Só que nesse caso em específico, olha que meio que é importante a auditoria, né? Várias pessoas tinham acesso, existia um sistema que transacionava um entre o outro arquivos de texto. O arquivo de texto sendo transacionado com várias pessoas tendo acesso, você não consegue comprovar a autoria. Tem auditoria, você não consegue dispensar. A pessoa falou, não fui eu quem alterou. Alguém fez isso para me prejudicar. Então, obviamente a pessoa foi desligada da empresa, mas um desligamento por justa causa não pôde ser aplicado, porque você não consegue comprovar a autoria do crime. Nesse caso, foi algo envolvendo compras, o que normalmente é mais envolvendo compra, fornecedor. É porque é onde está transacionando dinheiro, né? O pagamento, né? Então, por exemplo, um caso que eu tô lembrado aqui a pessoa gerava um título normal, pagava e ia lá e apagava aquele título através de uma programação, porque houve uma falha de segurança que deixou numa determinada máquina um client lá que permitia alteração no banco de dados, né? Os clients deveriam ser só de leitura e nesse caso lá tinha uma alteração e alguém lá chegou lá, descobriu e foi pagando. Né? Então assim, pagava, aí quando, né? E normalmente demora porque, né, é igual aquilo, né? É Pareto, né? Você tá cheio de problema para olhar, deu R$1.000 de diferença ali, depois eu olho isso. Deu mais 2.000, depois eu olho isso, né? Então, mas eu falo assim, né? Nessa área de sistema, né? Alguém tem a senha, né? Alguém tem a senha que pode... Mas quando os sistemas RPs, eles são muito seguros nesse aspecto. Você não consegue fazer uma transação de receber e pagar numa mesma tela, né? Então, você tem uma tela para receber, outra tela para gerar um título, outra tela para fazer um pagamento do título, uma outra tela para fazer a aprovação. Ou seja, são 4 perfis diferentes ali. Sim. Então, assim, aí costuma muito, né? A segurança tá errada, o cara que recebe tá com perfil para pagar também, porque ele substituiu o cara nas férias e aí depois não tirou. Tá? Então, Sei. Tem casos de... Sei. A pessoa que tem autorização para cancelar a nota fiscal é a mesma que eu já vi isso. Recebe. No varejo a gente via muita coisa desse tipo assim. Você vai numa loja, no supermercado, isso é clássico. Quem tem autorização para cancelar o cupom fiscal é o gerente da loja, não o caixa. Vamos pegar uma coisa muito simples, né? Um supermercado. Se o caixa tem autorização para cancelar o cupom fiscal, se ele tem a usuário e a senha para isso, ele recebe aquele pagamento em dinheiro, ele embolsa aquele dinheiro e cancela o cupom. Então, só no momento que você exportar o dado de movimentação de caixa e for fazer uma conciliação lá na frente, e talvez você encontre isso. Eu peguei um caso uma vez de um supermercado, estou pegando nos primórdios, lá como faziam os Fenis, quando a gente começou um processo de automação, era muito comum você ter produtos não cadastrados com código-barra. E para dar vazão na fila, o caixa sempre lançava um produto qualquer, para não ter que parar, porque se você não tem um cadastro, passou o código-barra, deu produto inexistente, a fila para, a pessoa não consegue registrar, o cliente acha ruim. O caixa identificando aquilo, ele viu que ele poderia lançar produtos que são mais baratos. Então a gente identificou que um supermercado ele estava vendendo de pão francês um volume que a padaria não produzia. Então pensa, olha o tamanho do prejuízo. Se ele está vendendo um produto num volume muito maior do que a padaria produzia, significa que outro produto está sendo vendido. E eles pegaram um dos exemplos, foi uma pessoa que colocou um código do pão na mão e ela pegava as garrafas de uísque para os amigos e passava tampando o código-barra com a mão. Então o fiscal de loja ouviu o bip do leitor, né? O barulhinho, viu que estava sendo registrado, mas no momento em que ele pegou o cupom fiscal e foi conferir, a pessoa estava saindo com várias garrafas de uísque e no cupom fiscal estava registrado um monte de pão francês.
Então, eu gosto de perguntar porque são exemplos, né, que a gente vê acontecendo, faz parte do nosso processo de O ser humano é muito criativo, E quando envolve dinheiro, a criatividade, ela floresce, né? é impressionante. Se usasse esse pensamento do mal para o bem, né? Exatamente, exatamente. Mas é uma eterna luta, né? Eu costumo dizer, é uma eterna luta do bem contra o mal. Sim. Coloquei um sistema, né? Coloquei uma trava. Tem gente que tá lá dentro pensando em como que vai burlar aquilo ali. É impressionante. Tem coisas que a gente vê que fala assim, cara, que engenharia reversa que esse cara fez para conseguir burlar. Igual você falou, a pessoa descobriu que aquele agente ali podia escrever no banco. É algo que a pessoa tem que estar bem... É muita criatividade. Estava procurando, testar, procurar. Exatamente. Uma coisa... Mas isso, se você pensar que a maior fraude bancária que já ocorreu na história, acho que foi na França, era um operador de mesa de uma empresa uma financeira. Ele identificou... A história eu não sei em detalhes, porque eu acho que é muito simples para uma fraude tão grande. A fraude envolve a casa de dezenas de bilhões de euros. Aí ele não embolsou esse dinheiro, mas ele embolsava o quê? Uma comissão por transacionar título. Ele transacionava títulos que estavam dando prejuízo. Então esse título, você compra e vende o título, você toma prejuízo, mas ele descobriu de alguma forma que ele ganhava alguma comissão. E ele foi repetindo essa operação, ganhando a comissão dele, que é um valor muito mais baixo, mas o título que estava gerando prejuízo acumulou esse valor gigantesco de prejuízo. Então as pessoas escutam, falam, fulano fraudou em 20 e tantos bilhões. Pô, então ele embolsou 20 e tantos bilhões? Não, ele deu de prejuízo 20 e tantos bilhões e ganhou alguma coisa em torno de 200, 300 mil euros. Eu não lembro os números exatamente. Então, eu acho que esse que é o risco. Às vezes a pessoa, para ter um pequeno ganho, ela pode gerar prejuízos gigantescos na estrutura, né? A pessoa que pode, às vezes, corromper um registro de manutenção de uma máquina para ela parar a máquina para sair mais cedo. A gente está falando, às vezes, de prejuízo não só de desvio direto, mas você tem as questões indiretas também. O ser humano é tão louco, né? Assim, você me falou aí, eu lembrei de um caso verídico de manutenção, que a máquina estava apresentando problema lá, não sei o que, no óleo. O que um cara estava fazendo? Ele estava urinando no lugar lá, para não ter que andar até ir no banheiro. Ele urinava lá na máquina, lá dentro da máquina, lá, e estava estragando o óleo da máquina. Né? Assim, é surreal, né? Mas nada com fraude, né? Não, mas sim. Mas é um prejuízo, uma preguiça de ir até o banheiro um ganho pessoal muito pequeno, que eu mencionei, um ganho pessoal muito pequeno que vai gerar um prejuízo gigantesco. Isso eu vejo acontecer muito, sim. E às vezes essas pequenas coisas geram impactos tão grandes que mudam a forma de comercializar um produto, de produzir. Tem aquele caso do chinês muito conhecido, não tem muito tempo, que ele comprou uma passagem de avião que dava acesso à área VIP e ele descobriu que ele podia remarcar aquela passagem quantas vezes ele quisesse sem custo nenhum. Ele fez isso durante acho que um ano. Todos os dias ele ia para a sala VIP, passava, comia. E foram centenas de milhares de dólares de prejuízo de acesso à sala VIP que ele deu. No final, quando descobriram e bloquearam ele entrar na sala VIP, ele foi lá, cancelou, e o cancelamento era reembolsável 100%. Ele foi lá e cancelou e recebeu o dinheiro todo de volta. Tá vendo? Então assim... Aí uma pessoa dessa, agindo dessa forma, ferra com todo mundo. Exatamente. Porque na hora que você vai cancelar a sua passagem, na hora que você vai remarcar, aí... É igual o cara do sapato lá com explosivo no avião. Todo mundo agora tem que tirar o sapato. Exatamente. Porque um infeliz resolveu explodir o avião. Ele ferrou com a vida de todo mundo daquele momento em diante. Porque isso não vai deixar de ser exigido mais. Não, exatamente. Então, assim, e isso muda muito a forma que você tem que comercializar um produto. E voltando para essa área de sistema, né? De gestão e tal, né?
como minimizar esse impacto? Eu estou falando muito de BI aqui, mas qualquer sistema de análise preditiva permite ajudar, né? A gente recentemente colocou uma ferramenta de BI lá, analisando os dados de projeto. Então, está ajudando a gente muito a ver algumas falhas, né? Não tem nada a ver com fraude, nem com nada disso, mas ajuda a gente a ver falhas. Então, quanto mais a gente está aí, né? Agora a gente está investindo, né? Tempo, né? Tempo é dinheiro, né? Está investindo tempo naquilo ali justamente para melhorar o processo. Que uma ferramenta, que um software que a gente colocou ali para extrair dados e ajudar na análise. Então, assim, e isso vale para qualquer área de uma organização, né? Você coloca uma ferramenta que faz algum tipo de análise dos dados da RH, né? Pode estar gerando um benefício que a gente, às vezes, não consegue mensurar. Eu percebo, sim, visão minha, de que a fraude, ela é ruim, ela tem que ser, obviamente, inibida, prevista, enfim, de todas as formas, mas a ineficiência é muito mais nociva para o negócio do que, propriamente, uma fraude pontual, né? E essas ferramentas, como você falou, elas ajudam muito. Mas, Fernando, me conta mais um pouco sobre a Conte, sobre o trabalho que vocês desenvolvem junto à indústria, não só a indústria, né? A Conte tem outras verticais também. Conta um pouquinho da história que você falou, começou em 2017, né? O foco de vocês. Então, a gente faz muito isso que a gente está falando aqui, né? A gente trabalha com consultoria, né? Então, com sistemas de gestão empresarial, os RPs. Quais RPs? Mas não só RP, mas os principais negócios nossos são RP DataSul, Proteus e RM, que são os 3 principais RPs da TOTVS. Nós somos prestadores de serviço, né? Então a gente tem uma independência, a gente pode atuar em qualquer cliente que tenha esses RPs. E eu e os meus sócios, nós estamos no mercado eu gosto de usar essa brincadeira, desde o século passado. E a gente percebeu muito, né? Que o RP, ele estava indo para essa que a gente chama de commodity, né? Ele estava virando um commodity. Então a gente começou a trabalhar o que né, mais orbita, né, ali ao entorno do RP. Então a gente começou a trabalhar muito com melhoria de processo, usando a metodologia de BPM, né, que é gestão de processos por negócio, ferramentas de business intelligence, consultorias de negócio. Então, às vezes, o cara não tem um planejamento estratégico, ele não tem né, os RPs são muito controladores, né? Não tem uma área de controladoria e finanças, então consultorias de negócio, né? Muita carência de mão de obra, então fomos atuando ali com RH, plano de desenvolvimento individual. Então, assim, então a gente saiu só do negócio RP, fomos para o negócio propriamente dito, através de várias frentes de atuação, mas a gente está ali sempre orbitando, né, dentro desse mundo dos RPs da TOTVS, que hoje se não me engano, eu não sei os números atualizados, mas o 6º player mundial, né, de software de gestão. No Brasil ainda é o principal player, tem 50 e poucos % do mercado, né? E assim, a gente vê que a dinâmica, né, voltando ao que eu disse, né, pessoas, processos, tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia está bem à frente do que nós conseguimos suportar. Quando eu falo nós, assim, principalmente a parte da mão de obra, né? A gente tem uma carência de mão de obra muito grande, mão de obra qualificada, né? Então, eu falo, às vezes, tá tão difícil as pessoas interpretarem um texto, né? Então, você vem e a gente brinca com isso, né? Quando a gente vai dar suporte para um usuário, você chega do lado dele, ele vai te mostrar o problema some. Por quê? Porque ele fez prestando atenção e leu o que estava escrito na tela. Exatamente. Exatamente. Trabalhos como o da Conte, os trabalhos como a Conte desenvolve, eles são muito importantes para tornar o RP uma ferramenta realmente estratégica, né? Não ser só uma
tabela ali onde você imputa dado. É uma máquina de escrever, né? Exatamente, uma máquina de escrever digital, né? Tornar aquilo uma ferramenta estratégica mesmo. É muito mais do que só fazer aquilo funcionar, né? Tornar uma ferramenta para fazer com que a empresa cresça a partir daquela ferramenta ali. E efetivamente faça cumprir aquilo que está escrito lá nos livros que a gente estuda na faculdade, né? Que os sistemas de gestão auxiliem a tomada de decisão. Acho que isso é extremamente importante. O sistema RP, ele tem que processar tudo, né? Da nota fiscal, da geração do SPED, do faturamento, mas ele tem que fazer com que o gestor ali, o controller, né, o diretor ali, ele tome decisão em cima daqueles dados que ele está vendo ali em tela. Exatamente. E o que você tem visto de maior desafio das pessoas no momento de aderir a uma ferramenta como os da TOTVS, fazer com que elas realmente se tornem? Você acha que é mais as pessoas, mais os processos? Então, eu tenho percebido isso, que as pessoas aderem mais àquilo que elas gostam, né? Então, assim, eu fico vendo às vezes, assim, fico meio assustado com algumas coisas, né? Mas isso é interessante para quem é de tecnologia, né? Quanto mais simples a interface, menos pensar a pessoa, a maior é o nível de aderência. É triste, né? Por um lado, né? Mas é o que a gente tem visto. E assim, a gente fez até um mapeamento da empresa ali para ver o perfil, geração X, Y, Z, baby boomers, não sei o quê. Porque às vezes eu falo assim, cara, tá difícil, né, cara? As pessoas não estão lendo e-mail. Aí eu fico vendo assim, mas peraí, tem gente que não sabe nem o que é um Outlook, né, cara? Que doideira, né? Como assim, né? Aí eu pedi para fazer esse levantamento da empresa para identificar o perfil das pessoas. Então, assim, eu acho que a gente está também, né, num conflito geracional ali, né, muito interessante, né? Nós estamos aqui na mesa, a gente saiu do mundo analógico e veio para o mundo digital. Mas talvez a maioria das pessoas que estão aí nas empresas hoje, elas já nasceram no mundo digital, né? Então é diferente o pensamento, né? Isso é uma coisa interessante que você comentou, que eu tenho notado cada vez mais nas gerações mais jovens, estou falando ainda de adolescentes e quase crianças. Não é tanto a questão do mundo digital, mas eu acho que é um mundo de recompensas rápidas. Aí eu vou falar a questão do geração X criticando a geração mais jovem. Mas fazendo uma análise, eu acho que essa necessidade de dopamina com muita frequência, ela vai gerando no jovem uma incapacidade de análise e de algum grau de paciência mínimo para ler ou interpretar ou entender. Eu vejo um grande volume de jovens partindo direto para a ação. Eles já começam a tentar fazer. Parece que os aplicativos são assim, os jogos são assim. É tudo feito para você. Na nossa época, você tinha que ler um manual, tinha que estudar um negócio, tinha que entender. Não estou pegando isso como referência, não quero que isso volte. Mas, por outro lado, eu vejo um grau de dificuldade em interpretar o ambiente antes de agir. O pessoal parte para a ação primeiro, para depois tentar entender. E quando essa geração que eu chamo de a mais jovem começar a chegar no mercado de trabalho, vai ser um desafio preparar os ambientes de sistema, de processos, para uma turma que tem um nível de ansiedade tão grande assim. Talvez a gente tenha aí problema de frustração, ou talvez isso já até esteja acontecendo. Você está vendo isso também? Então, a gente já está percebendo isso, sim. Eu acho que isso aí enfim. Eu também não gosto de criticar a geração minha foi melhor do que a do outro, nada disso. O que eu costumo dizer é que nós somos uma geração extremamente privilegiada, porque a gente viveu o mundo analógico e estamos vivendo o mundo digital. Né? A gente mandou carta, dois, né? A gente mandou carta, teve que esperar 30 dias para a namorada responder. E para uma geração que né, quer ver o filme, pega ali e assiste agora. A gente tinha que esperar segunda-feira da semana que vem para assistir no Tela Quente ou no sábado lá no Supercine. Né? Ou ir na locadora, pegar e ainda correr para rebobinar a fita e entregar no prazo. Mas e eu tô vendo isso um pouco refletindo na forma de trabalho, na forma de manusear os sistemas.
na impaciência de, às vezes, ler o e-mail, dependendo do conteúdo do meu e-mail, eu escrevo assim, por favor, leia até o final. Porque tá escrito lá e as pessoas não leem e vão depois já perguntar. Fala, cara, né? Então eu tô com esse hábito agora de, se e-mail um pouquinho maior, de escrever frisado no início. Eu vou ler até o final. Eu gastei um tempo para né, elaborar aquilo ali, para explicar um contexto. E a sua dúvida, ela está sendo esclarecida dentro do e-mail. Né? Isso que você está me perguntando, está explicado já ali. está aí. Já está ali. Mas isso que você está falando, o pessoal pode falar, mas e-mail é algo de uma geração anterior. Mas eu acho que é uma característica, assim, eu acho que é um efeito colateral do excesso de informação e da questão da mídia social de ser, como é que chama? Você buscar compensação imediata. A busca da compensação imediata e você não encontrar a compensação imediata, você se frustra e você parte para a próxima, que é o rolar a página, né? O feed. Quando eu tenho visto isso até em jogos. Outro dia eu tinha um grupo de jovens em casa, eu liguei lá um videogame, e tinha umas instruções, o pessoal tinha que ler, ninguém lia. Já saía. Eu falei assim, calma, pessoal, tem que ler, olha aqui, tá explicando que todo mundo tentando e fazendo tudo errado. Assim, é um jogo que eu nem conheço, e isso é jogo da geração de vocês não estão nem lendo o que o fabricante do jogo pediu para ler. Calma. A palavra calma. Mais devagar. Eu imagino que você falou de uma coisa que me lembrou de um teste que a gente tinha, né? De emprego, né? Que era, começava o teste, tipo assim, leia até a pergunta 17 antes de responder qualquer. Aí você via as pessoas preenchendo e tava lá falando, não responda nenhuma das perguntas assim, né? Quando chegava lá na 17. Então você tinha que ficar parado, sem fazer nada. As pessoas... Ou seja, tava todo mundo que não lê. Né? E, então, assim, eu tenho notado muito isso, né? Voltando aqui para dentro de sistema, é isso, cara. Tá difícil, porque a coisa tem que, praticamente, tem que ser next, finish, né? Sem ter que parar para interpretar, ler. E muitas vezes... É isso que eu fico pensando, porque saiu até alguns artigos recentemente sobre a dificuldade da geração Z. Eu não gosto muito dessas divisões geracionais que fazem tudo. Eu acho que é uma generalização muito simplista de um mundo que não é simples, como esses conceitos fazem parecer ser. Mas, enfim, a geração Z mais nova, né, esse pessoal mais ali perto acima de 2005, tem muita dificuldade, por exemplo, de imprimir um documento, de salvar um arquivo, porque está acostumado com o celular, que tudo vai para um lugar só e tudo mais. Então você tem uma estrutura complexa de pasta e tudo mais. Eu fico imaginando o desafio que você tem na hora de implementar um novo processo complexo dentro de um chão de fábrica que tem várias etapas por uma... E quando você tem um sistema, que é um sistema mais antigo, que passou por melhorias, é óbvio que vai passar por isso, que eu estava mencionando o jogo, mas também a gente participou, eu fui convidado, a gente falaram, eu estava com meu sobrinho, vamos no... Já viu aquela Escape Room? Sim. Você conhece esse... coisa de pessoal mais novo. Você legal. entra num ambiente, você tem quartos, que você entra num quarto, ele é trancado, e você tem um desafio a ser resolvido num período de 60 minutos. Tem aqui em Belo Horizonte. Tem. Aí ele falou que queria, eu falei, vamos. Aí nós entramos em eu falei, vou participar disso, essa coisa mais para adolescente. Falei, vamos, vai ser legal. E eu percebia uma coisa assim, uma coisa para a geração deles, foi feito pro perfil, mas eu percebi uma grande dificuldade de interesse por longos períodos de tempo. 60 minutos é um longo período de tempo. E da dificuldade, assim, uma alta habilidade e inteligência para resolver coisas muito rápidas, mas quando aquele desafio, porque são vários desafios, você já participou ou não? Não, eu conheço. São vários desafios, e não é fácil não, você recebe umas dicas, se não fosse as dicas a gente estava preso lá até agora. Aí assim, tem uns negócios que tem assim, espera aí, você tem que pegar o dado aqui, juntar com a informação que está ali, é a segunda sílaba da palavra que está ali. Aí tem até uma prancheta com coisas para anotar, que aquilo eu desprezei nisso. Não, pera aí, vamos pegar, porque eu vou ter que desenhar aqui. Exige algo mais elaborado. E eu percebia que todos os eventos que são muito elaborados em termos de processo, a geração, o pessoal
começa a ter algum... fica monótono, é meio monótono. O negócio tem que ser rápido. Fast, né? Isso... Eu acho isso, assim, que vai ser um desafio cada vez maior, a não ser que se crie... A China começou a implementar, mas é mão de ferro, né? Limitação de horário para game, limitação de horário para uso de rede social, porque já está comprovado que isso tem atraso cognitivo. Então, aí não é mais uma questão geracional, uma questão de criticar a geração mais nova. São práticas que você está levando um sistema de compensatório no seu cérebro de resposta muito rápida, que já está se comprovando que tem algum grau de atraso por isso, né? Você não tem... Você gera problemas comportamentais, né? Sim, Você buscar recompensa, e também problemas meio que fisiológicos de retenção de memória de longo prazo. Porque você está acostumado a coisas são tão efêmeras, né? E aí, voltando para o nosso contexto corporativo, essas pessoas precisam ser inseridas no mercado. As ferramentas estão muito longe, né? As ferramentas, por exemplo, da TOS, elas foram desenvolvidas, a maioria desenvolvidas há algumas décadas já. Tem uma forma muito diferente de interação com o usuário. Isso é um desafio grande. Eles vão gamificar a ferramenta? Daqui a pouco tem que dar estrelinha, mas isso já está acontecendo, né? Sim. Em algum nível ali. Mas voltando aqui para esse ambiente, né, que você comentou, né, para o mundo corporativo, né, nós temos sistemas transacionais, com banco de dados, né, você mudar isso. Então, por exemplo, qual que é uma estratégia da TOTS? Ela não consegue reescrever todos os RPs. Na hora que ela conseguir reescrever já tem nova tecnologia, né? Então, qual que é a estratégia que ela está fazendo? Tudo que eu estou lançando de novo, eu venho numa nova tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho um RP DataSul, tenho um RP Proteus, que tem uma interface do antigo e do novo convivendo os dois. Então, a novidade sempre vem em HTML5 e tal, e tem umas tecnologias malucas lá e tal, sempre vem nessa. E o antigo continua lá. Então, está um processo de migração, de sair dessa para vir para essa. Então, quem está entrando hoje dentro de uma empresa e vai acessar um RP desse, ele vai ver umas telas mais duras, vamos assim dizer, e vai ver umas telas mais moderninhas, mais com ícone de arrasta para cá, arrasta para lá. Então, ele vai conviver com isso. Eu acho que a gente está vivendo num momento de transição, de entender, porque quando você estava comentando aí, eu lembrei de um problema que a gente teve na consultoria muito grande, lá em 2007, 2010, por ali, que era o que? Os consultores né, eu era gerente de projeto, a gente era chamado a atenção dos nossos clientes porque o consultor chegava lá na empresa e ficava no Facebook, lá no computador da empresa, né? Ficava lá. Por quê? Porque não tinha internet em casa, né? Ainda não tinha celular, o celular não tinha, né? Não era smartphone e tal. Então, né, o consultor, ele tinha a gente tinha que vigiar o uso da internet nas empresas. Eu fui gerente de TI, né? Então tinha que colocar firewall ali com vários recursos, porque a galera abusava ali de usar a internet para fins não da empresa, né? Aí depois, com o smartphone, acabou isso, né? Veio uma época eu esqueci o termo, mas que você podia usar o seu device dentro da empresa, né? E agora acabou, né? Não tem dessa, você não consegue mais bloquear o uso no smartphone, né? Então a gente tem que partir para outras estratégias, né? Eu acho que, de novo, é uma luta do bem contra o mal, assim, né? Agora, isso que você falou aí, né, das tecnologias novas, nós participamos lá no Reinvent, e lembro lá em Vegas, agora em novembro, a SAP apresentou uma palestra, foi relativamente rápido, de como eles estão processando uma migração para app. Então, não é simplesmente uma questão de levar o ERP para o celular, mas é uma migração para o celular já utilizando os conceitos de praticidade, facilidade. Lembra disso? Eles falando assim que tem um time de pessoas em user experience,
ela está mudando até a cultura de como executar os processos para levar aquele uso da aplicação para essa geração que, sim, tanto que assim, a aplicação no celular costumava no passado ser meio que um espelho da aplicação do PC, que é um outro espelho do que o pessoal faz dentro do browser, com algumas poucas melhorias, mas o que eles demonstraram lá é uma mudança assim, bem radical na experiência de uso do app. Você lembra? Eu lembro. Eu quero até te fazer uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. A gente vê algumas experiências de digitalização de experiências, vamos dizer, manuais. Você pega aquela experiência física, manual, e leva para o digital. Por exemplo, tem um banco aí, que não precisa citar o nome, que ele criou o conceito de fila digital. Então, ele tinha fila na agência dele, ele tem fila no aplicativo. Eu imagino que você deva pegar muitos casos parecidos, assim, das pessoas querendo pegar esse conceito manual da prancheta e levar para o RP. Sorte minha, eu não sei que banco tá falando, mas tudo bem, porque eu já tô no banco digital há uma hora você vai tempo. chegar nele. Esse aí não tem como evitar. Mas eu vejo muito tentar replicar, né? Por exemplo, você me falou aí, eu visualizei aqui. Na indústria farmacêutica, né? Cada lote de produção gera um book de controle de papel enorme, que ele tem que ser arquivado, né, registro da Anvisa e tal, fiscalização. Então, o desafio, acabar com esse book, deixar isso digital. Então, o que as pessoas pensam? Mas, se eu tenho um formulário que eu preencho 10 coisas, levo para o sistema um formulário que eu tenho que preencher 10 coisas digitalmente. É isso que ela pensa. Então, assim, é esse o pensamento, né, de tirar do papel para o digital, né? Normalmente é esse pensamento. Então, se quebrar isso, né, se talvez eu pegasse um menino ali novo ali de 15, 20 anos e falasse, cara, a gente precisa ter esse tipo de controle, como ele nunca viu um formulário em papel, né, ele teria um pensamento completamente diferente, né? Mas quem já está acostumado com papel, ele vai simplesmente digitalizar aquele papel para um formulário com um tablet onde que eu vou ticar. Você sabe onde eu vejo muito dessas experiências manuais sendo replicadas no digital? Empresas que não têm essa visão de contratar especialistas naquele projeto que ele vai desenvolver. A gente vê muito isso na nossa área e vejo muito isso na sua área também. A empresa contratou o RP, ela fala assim, pô, vou fazer isso aqui sozinho, não vou contratar ninguém especializado, e aí replica essas experiências. Eu tenho um formulário aqui, vou colocar esse formulário lá. Aí ele fala que ele entrou para a indústria 4.0. Entendeu? Que ele digitalizou o formulário. Vocês falaram, eu lembrei, né, mais tempo eu fui renovar meu passaporte. Isso a gente pode falar porque não está criticando nenhuma empresa privada. Eu fui na Polícia Federal e você tinha que levar... Só toma cuidado, né? Porque você vai pra mídia e tal, alguém tá fiscalizando. Mas isso já foi até corrigido. Eu tinha que levar o comprovante de votação na última eleição. Nossa. E era um papel que você tinha que imprimir, como faziam os romanos, no site... Era papel ou era papiro? No site como é que chama? Do tribunal lá eleitoral, do TSS, lá de onde você imprimia. Eu levei a documentação toda no envelope pardo, entreguei para o funcionário, ele foi tirando o envelope, foi digitando lá no sistema, manualmente, né, pegava um papel e digitava. Aí ele tirou esse comprovante e me devolveu. Falou, olha, não é esse o comprovante. Eu falei, como não? Eu tirei no site. Ele falou, não, o comprovante é na página 2. Você imprimiu da página 1. Um tem um brasão da República, o que você imprimiu não tem o brasão. Aí ele, no computador dele, ele foi lá e me mostrou. Falou, esse aqui. Eu falei, olha, então você podia aproveitar e já imprimir. Ele falou, não, eu não posso imprimir pro requerente aqui. Você pode descer e ir na papelaria aqui em frente e fazer isso lá. Parece que é algo já comum de acontecer. Tá bom. Aí foi muito magnânimo, ele falou, você pode voltar e não precisa pegar a fila novamente. Eu falei, graças a Deus. Que benevolência. Excepcional. Fui lá embaixo, imprimi o papel. Deve ter pago um absurdo a impressão desse papel, né? Olha, tava um calor, eu fui correndo, cheguei suando, eu queria resolver o problema. Eu sei que eu entreguei o papel para ele, ele foi digitando, ele colocou tudo no envelope pardo e me devolveu.
Aí eu olhei para ele e falei, mas você não vai ficar, não vai guardar, isso não fica aí digitalizado? Aí ele falou, não, era só para eu olhar. Nossa. E assim, aí agora, por que isso pode ser dito? Porque assim, mas peraí, o sistema do tribunal que te dá a votação das eleições é o sistema do governo federal. O sistema de emissão de passaporte é o sistema do governo federal. O governo federal tem essas duas informações. Então, assim, qual a dificuldade técnica em fazer uma consulta do status da pessoa e se ela está regular ou não, e já ali falar, olha, você não pode renovar o seu passaporte porque você não está regularizado. Aí, assim, a coisa de alguns anos atrás eu vi sendo publicado na imprensa, grande novidade, que não precisa mais levar esse formulário, então ele já não é mais necessário. Então, eles resolveram isso, um desafio tecnológico, deve ter usado uma IA de última geração para fazer isso, porque... assim, é uma coisa óbvia, enfim, mas a gente é cercado por isso, a gente às vezes critica o Brasil nesses quesitos, mas nesses eventos que a gente vai da AWS, a gente tem conversado com empresas que atuam no setor de governo, né? Falando de governo do mundo todo, a gente percebe que aqui está pelo contrário, a gente tem uma posição até bem relevante em relação aos países. O que eu vi na Alemanha, vi na Europa, o quão retrógrado em alguns aspectos, se ser bem claro, eles são no serviço ao cidadão para alguns aspectos de tecnologia, a gente está num patamar bem mais evoluído. Assim, isso aí eu fiz uma crítica, mas eu vou... Acho que agora está compensado. Equilibrou, né? Ponto positivo. Mas ainda tem muita coisa que é surreal, né? Tem muita coisa que é surreal. Mas tem muita coisa que já está muito tecnológico, né? Então, assim, eu acho que a gente vive os dois mundos. Por isso que a gente tem essa capacidade, né? Que a gente viveu lá atrás e está vendo hoje, de fazer essa crítica. Ao passo que, por exemplo, eu moro em frente a uma praça. Eu fico assim, indignado com o sistema, com o não sistema da prefeitura para fazer gestão de uma manutenção preventiva numa praça. Deveria estar lá, praça tal, foi feito tal. Daqui 3 meses a grama cresce, né? Tem que ir lá cortar de novo. Sim. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas eu pelo menos consigo abrir um chamado à prefeitura, através do app da prefeitura, tiro uma foto, posto, coloco lá, eles falam que... Eu até recebi uma resposta falando que alguém foi lá, avaliou, que realmente tem que... não precisava ninguém ter ido lá para avaliar, porque grama cresce naturalmente. Mas né? pensa uma coisa, assim, eu também tinha essa visão. Por exemplo, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte não é uma cidade pequena, e o tamanho do desafio, às vezes a gente menospreza. Eu tive uma impressão que eu fui pessimista, sabe? Assim, no fritar dos ovos. Tipo, se a gente tá falando de tecnologia, pô, o cara é pessimista. Não. Né? É porque eu tava fazendo uma reflexão aqui enquanto você tá falando assim, pô, você foi pessimista. Eu fui realista o que eu vejo, né? Dentro do contexto que eu tô inserido, é o que eu tô vendo. E olha que eu, né, tenho uma rodagem de empresa muito grande, mas... Eu acho assim, e eu até gosto de pessoas mais pessimistas, apesar de eu ser um otimista com relação à tecnologia, mas eu gosto de opiniões mais realistas, porque assim... Opiniões sinceras me interessam. Exatamente. Porque o setor de tecnologia, ele é muito oba-oba. Todo mundo tem a tecnologia que vai mudar o mundo, que vai ser diferente agora. E ninguém... É muito difícil chegar às pessoas que vão falar assim, não, isso aí talvez não seja assim do jeito que você está falando. Ou é caro demais para controlar. E ser realista, né? E ser realista, falar, olha, isso aqui não é o momento de você fazer, não é foco, vamos focar nisso aqui que é mais importante. Eu falo isso muito, que às vezes a gente observa, e às vezes observa isso em clientes, e é complicado quando isso acontece, quando a pessoa escolhe as premissas erradas. Então, por exemplo, você tem uma premissa que provavelmente é aumentar a segurança, reduzir o custo, uma outra premissa que pode ser aumentar o faturamento, uma premissa... Enfim, você tem N premissas possíveis. E cada uma tem o seu tempo certo dentro da maturidade que a empresa está, dentro do momento que a empresa está vivendo. E a gente percebe, às vezes, desalinhamento de premissa. A diretoria ou a empresa está indo numa direção e o time que está fazendo a contratação daquele serviço ou está te chamando está com uma premissa diferente. Fernando, a gente tem muito assunto ainda a ser tratado.
Nós estamos desenvolvendo projetos em conjunto, né? A Imaster, que patrocina o podcast, e a Conte estão em conjunto aí desenvolvendo alguns projetos interessantes que a gente vai apresentar e gravá-lo, apresentar para o mercado, que não tem a ver com o objetivo do podcast, mas a gente vai se encontrar novamente para fazer essas gravações aqui. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, disponibilidade, compartilhar a sua experiência nesse setor, para a gente poder levar um pouco desse seu conhecimento e colocar o canal aberto para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha, para fazer perguntas, sugestão. A gente pode gravar novamente, tratando temas específicos, podemos fazer apresentações para quem está na indústria e queira conhecer mais sobre algum tema, e o espaço está aberto aqui para você e para a gente fazer esse tipo de apresentação. Obrigado aí pelo seu tempo. Roger, Hildo, eu que agradeço, né? Foi assim, uma experiência muito interessante. Não estou muito acostumado com isso, mas como nós também não. Mas como professor, né, me sinto à vontade em estar partilhando conhecimento, experiências. Eu acho que, assim como eu comentei em algum momento aí, parece que eu sou pessimista, né, com a tecnologia, né, em algum momento pode ter dado essa impressão, mas é um grau de realismo com aquilo que a gente enfrenta no dia a dia, né. Até brinquei, né, no livro está escrito, né, um monte de coisa, né, ou seja, aquele jargão, né, teoria diferente da prática, né, a gente convive com isso aí. Eu acredito que a gente está à frente tecnologicamente, né? O software está à frente do hardware, né? Nessas questões aí de sistema e processos e pessoas. Infelizmente eu vejo que a gente tem uma carência educacional no Brasil, assim, muito grande. Eu, como professor universitário, posso afirmar isso, né? Não quero citar nomes nem nada, mas eu posso afirmar isso com um certo grau de realidade. Então, assim, que esse tipo de evento possa contribuir, né, com quem está assistindo, né, fomentar um pouco de reflexão, né, a gente usar a experiência acumulada ao longo do tempo aí para trazer algo relevante, né, através desse formato que é muito bacana, né, de bate-papo aí do podcast. E tô disponível aí para depois estar respondendo algumas perguntas, fazendo novas gravações, abordando outros temas, trazendo o lançamento do videozinho do aplicativo do meu filho. Legal, Esse aí a gente faz um programa especial para ele. Mas é isso, então assim, muito feliz de ter participado aí, muito honrado com o convite de vocês. Espero que quem estiver assistindo aí tire algum proveito. Eu costumo dizer, né, quando a gente fala, quando a gente conversa, tem coisas que a gente tem que aproveitar, são aproveitadas, outras não, né? Então aquelas que não são aproveitadas, descarto na lixeira, aquelas que foram boas, né, que possam ajudar aí, de certa forma, aí, quem tá nos ouvindo aí no futuro. A gente nunca vai saber, né? Isso Não dá pra dar ajudar boa tarde, boa noite, né? Uma única pessoa já valeu a pena. Já valeu. Não, com certeza foi bem bacana. O objetivo desse programa é isso, desse projeto é esse, é trazer gente como você, especializada e que fala, traz uma visão realista, especializada, prática do mercado. Obrigado mais uma vez. Volte sempre. Estamos à disposição.